Banda da Semana, aqui no Minuto do Rock. Salve, salve! Esse é mais um Banda da Semana e dessa vez, em homenagem à reconciliação dos integrantes da banda Raimundos, é esta a Banda da Semana. Raimundos foi uma banda que foi formada em Brasília em 1987. O nome veio dos Ramones, eles quiseram fazer um trocadilho com Ramones. A banda tem 8 discos autorais, mais de 30 anos de estrada, mais de 5 milhões de cópias vendidas, e os Raimundos estão marcados no Brasil como uma das bandas mais importantes do cenário rock de todos os tempos. A banda foi formada pelos amigos Digão e Rodolfo Abrantes, eles eram vizinhos, e muito influenciados por Ramones, que é da onde vem o nome, a banda fazia covers de Ramones. Em 1994 foi lançado o primeiro álbum chamado Raimundos, pelo selo Banguela dos Titãs, que é uma história muito bacana que um dia eu ainda vou contar aqui. O primeiro álbum estourou tanto com músicas como Puteiro em João Pessoa, Selim, e entrou nas casas dos adolescentes. Eu fui um, eu lembro que na adolescência a gente era proibido de tocar Selim na escola. E a banda já mostrava que vinha misturando o Nordeste com o centro do país, aquela coisa misturada de forró com rock, o tal do forrocore, e foi uma abertura, né, de portas para as bandas dos anos 90, influenciando praticamente todas as bandas que se formariam depois. Em 95, gravaram o segundo álbum de estúdio chamado Lavô Tá Novo. Esse álbum foi quando, falando em números, superou o álbum de estreia, por músicas como O Pão da Minha Prima e I Saw You Saying. A banda se consolidou e participou de festivais como Monsters of Rock, Hollywood Rock, ao lado de grupos como Motorhead, Iron Maiden, enfim. Em 96, foi lançada uma caixa com CD, histórias em quadrinhos e a fita VHS chamada Cesta Básica. E esse CD, Cesta Básica, na verdade era uma compilação de algumas coisas ao vivo, remix, enfim, e 3 músicas inéditas. Uma curiosidade, em 97 a banda foi para Los Angeles gravar o álbum Lapadas do Povo. Esse disco acabou vendendo menos e a banda foi abalada por uma tragédia que teve um alambrado de um show caiu, morreu uma galera, um monte de feridos, a banda acabou cancelando um monte de apresentações que teria pra frente. O retorno para as paradas veio em 99 com o disco Só no Forever, o disco mais vendido da banda e mais pop também, com músicas como a mais pedida, Milambi, e o maior sucesso da vida deles, que é Mulher de Fases, né? Para coroar essa grande fase, o auge da carreira, em 2000, junto com a MTV, a banda lança o MTV ao vivo, CD duplo reunindo grandes sucessos e foi gravado em Curitiba e São Paulo. Em 2001, muita gente aponta a entrada do Rodolfo e a conversão dele pro evangelho, trazendo o fim da parceria dele com os Raimundos, a saída dele, né? Isso que é legal, e eu amo o Digão por isso. A banda decide seguir em frente e o Digão assume os vocais. E eles acabam trazendo raízes pra frente, pegando a música Sanidade, que era cantada por Digão, e lançaram o disco Éramos 4, com uma regravação dessa música Sanidade e diversos covers, especialmente de Ramones. Nessa turnê desse álbum, entrou o guitarrista Marquinho para dar uma força pro Digão na questão do peso, né? No ano seguinte, a banda lançou seu disco totalmente inédito, chamado Cavu Cavala, teve uma venda inexpressiva e o Caniço, na época, saiu da banda. Em 2005, a banda, com o Alf, que era baixista e vocal do Rumbora, volta ativa e lança um EP chamado PT Que Coisa, e depois de um longo período fora da mídia, desgastes e shows cancelados e tretas, enfim, surge a necessidade dos integrantes de seguirem suas carreiras. O Digão e o Denis lançaram Denis e Digão, e o Super Galo, que era o Fred, o Alf e o Marquinhos. Nessa época, quem sai da banda é o Fred e o Caniço volta. Dizem que até o Fred saiu pela volta do Caniço porque eles estavam brigados. Quem entrou foi o Caio, que tá na banda até hoje. E ali, uma turnê em 2008 se inicia, a turnê chamada A Volta de Caniço, e eles começaram a fazer shows, a banda ficou um underground de luxo, por assim dizer, foi muito massa, até que tem um documentário deles na estrada, os caras mesmo carregando equipamentos voltaram pro underground, né, de certa forma. A partir de 2010, a banda volta ativa e volta a circular pela mídia, pela grande mídia também. Eles gravam um clipe da canção Joss e também realizou a gravação do DVD Roda Viva no Casebre Rock Bar em São Paulo. Então, a partir dali, a banda começa a despontar em grandes festivais também, em SWU, Lollapalooza,
E em 2012 eles lançam em conjunto com a banda, com os ídolos deles, o Traje a Rigor, o álbum Embate do Século, o Traje a Rigor versus Raimundos, onde as bandas tocavam músicas do repertório alheio. Raimundos tocando músicas do Traje, o Traje tocando músicas dos Raimundos. O 8º álbum da banda, Cantigas de Roda, foi gravado nos Estados Unidos em 2014 e eles fizeram um crowdfunding que alcançou R$122 mil, apesar da marca deles para chegar lá, atingir, era de 55 mil. E também a partir dali a banda começa a aparecer cada vez mais como headliner de festivais, enfim, constitui uma parceria muito massa com o CPM 22, acabaram fazendo show no Rock in Rio, dividindo o palco, e também rolou o DVD acústico também, com participação do Marcão, do Charlie Brown Jr. como integrante da banda para essa gravação do DVD. E o Raimundo segue em plena atividade. Uma curiosidade legal que aconteceu agora em 2020, em meio a essa pandemia, foi a reconciliação do Digão e do Rodolfo. Eles participaram de entrevistas juntos. E eu, como fã da banda, fico muito feliz com essa reconciliação, não importando o que vai acontecer daqui pra frente. Vida longa ao Raimundos. E a banda continua hoje sendo influência para moleques, jovens, adultos e semi-tiozinhos como este que vos fala. Esse foi mais um Banda da Semana falando sobre o Raimundos, essa banda que tanto amo, em todas as fases. É nóis, rock and roll e até a próxima. Banda da Semana, aqui no Minuto do Rock.